a todos nuevamente en esta jornada de la tarde, la cual tenemos programado, digamos, dos momentos. Hay un primer momento con 3 presentaciones y luego de un break tendremos una presentación más. Para esta tarde, como ustedes habrán visto en el programa y siguiendo lo que aquí se ha establecido, tenemos 3 presentaciones. La primera presentación va a estar a cargo del doctor Marcus Silva, que ya recibimos su primera ponencia en la mañana, y que en esta tarde nos va a presentar la siguiente ponencia: el rol de las evaluaciones económicas y las revisiones sistemáticas en el contexto de la evaluación de tecnologías sanitarias. Así que damos la bienvenida a Marcos nuevamente y le pedimos que nos haga su presentación. Gracias. Ok, bien. Prometo ser ligeiro porque todavía já contei montão de coisas de vocês para vocês pela manhã. E muitas das coisas já nós outros dissemos pouco indiretamente, então me vou centrar-me em los pontos principais, até mesmo para depois caminharmos algumas ideias. Bem, o papel de la tarde, ahorita pela tarde, é a ser pouco como nós outros usamos as revisões sistemáticas e os estudos de evaluações econômicas na evaluação de tecnologias em saúde. Bem, se nós outros tomamos a definição de evaluação de tecnologias em saúde, então há uma análise multidisciplinar que estuda as implicações clínicas, sociais, éticas, econômicas, desenvolvimento, introdução, difusão e uso das tecnologias em saúde com a finalidade de realizar recomendações para a toma de decisões. Bem, nós outros vimos em la charla anterior que há uma concentração das evaluações econômicas em implicações clínicas, sim, as implicações econômicas e principalmente há o maior desenvolvimento da evaluação de tecnologia em saúde, principalmente acerca da introdução de novas tecnologias em sistemas de saúde. Este é, vamos dizer que é 90% dos estudos de evaluação de tecnologias. Bem, então quais são os parâmetros? Das implicâncias clínicas temos a seguridade, eficácia e efetividade. Implicações econômicas, principalmente custo-efetividade, ou custo-utilidade, custo-minimização, custo-benefício, e também o impacto pressupostário, impacto em pressuposto. E a introdução é orientar o futuro pagador. Essas são as 3 dimensões que me vou a ser uma breve recomendação para vocês. Então, mira, me vou partir de um cenário sobre um medicamento novo que foi recentemente introduzido em Brasil, chamado dolutegravir, que é um novo antirretroviral usado para o tratamento da HIV, da SIDA. Mira, acá temos um resultado de uma búsqueda simples sobre dolutegravir em uma base chamada PubMed. E mira, por mais que seja uma nova tecnologia, seja um medicamento novo, há 350 publicações. Nós outros, como gestora, temos tempo para ler 350 artículos? Se demanda muito tempo. Então, não há muito tempo para fazer a leitura acerca disso. E como nós outros podemos ver, esse comportamento que tem o dolutegravir é muito semelhante que temos com outras tecnologias. É sempre uma derivação crescente desse gráfico. Acá está separado por ano. Então, por exemplo, em 2016, ainda já estamos com 45 publicações só sobre o mesmo medicamento. Então, são informações demasiadas. Muitas informações são, por exemplo, acerca de seu desempenho em estudos in vitro, em estudo em vivo,
às vezes são informações muito técnicas, farmacocinéticas, que nem sempre nós outros vamos usar na toma de decisões. Então, uma das estratégias que a evaluação de tecnologia seleciona, por exemplo, é priorizar estudos que hagam síntese da informação disponível. Há vários estudos que nós outros chamamos de investigações secundárias. Dentre elas, hacemos uma prioridade pelas revisões sistemáticas. Bem, sendo a mesma búsqueda sobre dolutegravir acá em PubMed, nós outros encontramos solamente 9 revisões sistemáticas. Então, vocês comparem 350 para 9. 9 você queda mais tranquilo para se separar os títulos e ver lá quais são as implicações. E, por exemplo, acá no segundo resultado, tanto o primeiro como o segundo, nós outros já encontramos uma publicação que você pode identificar que responde nossa pergunta. E, bem, nós outros, como vocês podem ver, os chineses descobriram o mundo e sempre temos muitas revisões sistemáticas desenvolvidas em China. Bem, revisões sistemáticas. Então, o que são? São investigações científicas, das quais a unidade de análise são os estudos originais primários. Ou seja, a revisão sistemática não se entra em contato com as pessoas, com os reptos de pesquisas, e sim com os estudos primários, com os estudos já publicados, já disponíveis. E fazer uma revisão sistemática não é uma tarefa sencilla. E tampouco, às vezes, sua interpretação se pode quedar um pouco mais complicada. E por que é importante? Porque é uma ferramenta porque sintetiza a informação científica disponível, incrementa a validez das conclusões dos estudos, uma vez que se haga uma soma de diversos estudos disponíveis, e se consegue identificar as áreas de incertidumbre sobre os efeitos das tecnologias. Então, são publicações muito importantes para nós outros. Este é um quadro clássico a respeito das diferenças entre as revisões sistemáticas, que estão acá pela direita, e as revisões narrativas. As revisões narrativas por exemplo, o livro-texto, o livro, um capítulo de uma sociedade, um artigo de opinião. Então por que é melhor priorizar a revisão sistemática do que narrativa? Então, primeiramente, a revisão sistemática trabalha com uma pergunta estruturada. Então, o problema clínico é muito bem delimitado. A búsqueda de artigos é estruturada e explícita. A seleção é baseada em critérios explícitos e são aplicados a todos os artigos. A avaliação de qualidade é estruturada e explícita. A síntese resume qualitativo e quantitativo. E as inferências estão basadas, então, nas provas científicas disponíveis. E as revisões sistemáticas não se têm essas propriedades. Então, há um sesgo muito importante, chamado de sesgo de relato seletivo de hallazgos, ou sesgo seletivo de publicações. O que é isso? Por exemplo, eu tenho um livro sobre saúde baseada em evidência. Aí escrevi um capítulo sobre diagnóstico. Eu vou selecionar só os artigos que estão mais ou menos que querem que me boi escorri, que está de acordo com o meu pensamento acerca do capítulo do livro. Se foi que não é, por vezes, não se representa toda a totalidade. E isso que a revisão sistemática evita. Então, normalmente, a gente sempre vai dar maior preferência para as revisões sistemáticas do que as revisões narrativas.
Então, quais são as etapas das revisões? Nós temos aí, acá, são 1, 2, 3, 4, 5 etapas da revisão. E a primeira, definir a pergunta clínica de interesse, os critérios de inclusão e exclusão de los artículos, localização e seleção de los estudos relevantes, extração de dados de los estudos primários, análise e apresentação de los resultados e interpretação de los resultados. Bem, é claro que há muita variabilidade entre esses processos, mas normalmente você pode demorar entre 6 a 1 ano de trabalho fazendo esta investigação. Então, mira, por vezes, em um processo de tomada de decisões, não se pode esperar 1 ano para ter um resultado como esse, porque o tempo de investigação não é o mesmo do tempo da toma de decisões. Então, por isso, nós outros temos que priorizar as evidências mais importantes para que tomemos menos tempo para fazer. Muito bem, acá temos então o artículo de dolutegravir, que é muito recente e que está se comparando com outros inibidores de proteases, por exemplo, favirenz, para o tratamento da SIDA. E temos então uma meta-análise e vou fazer alguns comentários sobre o processo usado. Então, na primeira etapa, e esta é a aula número 1 de saúde baseada em evidência, ou medicina baseada em evidência, ou da avaliação de tecnologias de saúde, é definir uma pergunta clínica de interesse. E quais são os componentes? População, intervenção, comparador, deselhança ou hallazgo e tipo de investigação. Então, o que é a população? Por exemplo, pessoas com dengue. Intervenção, pessoa com dengue, por exemplo, tem febre. Vou comparar. Dipirona, comparado com ibuprofeno. Qual deselhança, aliás, o que eu quero relacionado à minha população? Por exemplo, eu quero que as pessoas se quitem da febre. E o tipo de investigação? Cá, nós outros temos primeiro etapa de um processo multidisciplinar de avaliação de tecnologia em saúde. Normalmente, os epidemiologistas têm o domínio de quais são o desenho de investigação que melhor responde à pergunta. Então, por exemplo, para perguntas sobre tratamento, nós outros vamos dar preferência para ensaios clínicos aleatórios. E assim hacemos com outros exercícios. Então, por exemplo, acá na nossa pergunta, nós temos a população HIV, a intervenção dolutegravir, comparador tratamento convencional, o deselhança, aliás, os níveis de, por exemplo, CD4, CD4 plus, CD4+, ou, por exemplo, CD8+, ou, por exemplo, níveis de HIV que você tem em sangue. E nós outros podemos priorizar ensaios clínicos aleatórios. Bem, uma vez que nós outros temos a pergunta bem formulada, nós outros temos que consultar quais são os melhores términos. Normalmente, nós outros consultamos, há muitas bases que são desenvolvidas pelas pessoas da biblioteconomia, que, por exemplo, usam a base MESH ou DEX acá em Latinoamérica. Então, acá temos o resultado de DEX, por exemplo, acá, colocando todos os términos, acá está em português, mas todos os sinônimos de HIV, como está devidamente indexado em las bases de dados. Então, é uma ferramenta muito importante e, principalmente, pode ser que, para não ter confusão, por exemplo, em inglês se usa o mesmo em português. Acá em espanhol já se cambia um pouco de letra. Então, sempre é bom fazer um check. Então, acá temos, por exemplo, seropositividade para ver o IAT e temos acá os términos que são usados.
Bem, vamos ver como se hace. Acá temos, por exemplo, em Mesh, com o uso do nome do término do medicamento, dolutegravir, e temos, por exemplo, o nome comercial do produto, temos também seu código perante o clinical trials, quando se registrou a molécula, qual foi o código que ganhou. E também esse mesmo código é o que se está impresso em las pastilhas. Então, temos acá toda a informação e acá, por exemplo, o nome da molécula, que é os dolutegravir. Bem, depois então que identificamos os términos, vamos então lá localizar os estudos relevantes. Onde normalmente se hace a búsqueda? Medline, você pode fazer via PubMed, ou via Ovid, ou via outro mecanismo. Embase, que são principalmente publicações europeias. Há uma base que em Brasil nós outros usamos, que é muito importante, é chamada Scopus, mas todavia essas duas bases não são gratuitas. Scopus está incluso nas plataformas do Ministério da Ciência e Tecnologia. Embase, a assinatura é praticamente individual. Há também a central da colaboração Cochrane, que temos registro de ensaios clínicos. E também se pode procurar referências das publicações identificadas, congressos, por exemplo, de infectologia, ou congressos de HIV. A ideia é esgotar o assunto que está sendo a pergunta. E, normalmente, tanto a seleção e extração dos dados se faz de maneira pareada. Ou seja, duas pessoas identificam os estudos baseados em títulos, em los resumos, e para uma segunda etapa, com o texto completo, fazem também a identificação. Então, acá temos o exemplo do dolutegravir. Então, especificando que tipo por exemplo, foi publicado um protocolo acerca de todos os dados da revisão, que é algo muito importante, que você pode checar a qualidade do registro. Acá temos os dois revisores independentes, fazendo o rastreio dos títulos e resumos. Acá temos as bases de dados, mirem, PubMed, Embase, Ovid, Web of Science e outras. Bem, acá temos uma coisa importante que foi feita um critério de inclusão apenas com publicações em inglês. Isso também se observa em alguns sítios. E também, o que mais? E é isso. E procurou por mais artigos. Bem, essa é uma dica que me passo que nós outros usamos em meu grupo de investigação, que é um sistema muito bueno, chamado Covidence. O website é covidence.org. O Covidence é um sistema em que você pode fazer a búsqueda em Medline, a búsqueda em Ovid, ou, por exemplo, em Embase, em Scopus. Hace o download em formato RIS, que é o formato, por exemplo, de EndNote, de Reference Manager. Hace o upload da referência em Covidence e o sistema identifica as duplicações, que é algo muito comum, né, quando hacemos búsquedas grandes, e há um processo de gerenciamento de todo o processo totalmente online. Então, temos aqui, por exemplo, a seleção de título e abstracts. Bem, por que eu estou dizendo sobre... Existem outras soluções também, Covidence é uma. Mas eu sempre me gusta porque ela é gratuita, então, até 2 revisores. Então, é algo que, dependendo do contexto de vocês, é importante. Outras soluções incluem RedCap, tem o SR Distiller, que é muito bueno também, mas todavia são soluções pagas. Covidence é uma solução que até 2 pessoas ajuda bastante. Mas será que precisa mesmo? Pinha, antigamente, nós outros, quando hacíamos revisões temáticas, usávamos tablas em Excel, se demasiado muito trabalho.
E com o sistema se queda muito fácil. Então, você pode fazer o processo em seu iPad, e vai selecionando os artigos, você queda mais fácil e mais rápido o trabalho. Muito bem. Depois que hace a seleção, tem a etapa, então, de avaliação crítica. Então, se recorre novamente à epidemiologia. E acá temos os critérios, por exemplo, né, que são usados para ensaios clínicos aleatórios da colaboração Cochrane. Sesgo de seleção, sesgo de realização do estudo, sesgo de detecção, sesgo de desgaste e sesgo de notificação. Então, acá todas as diapositivas eu sugiro algumas referências que já estão em castelhano, que podem ser usadas para caso alguns de vocês queiram se aprofundar. Bem, se há tudo certo em sua vida, tu vai ligar a ser uma revisão sistemática algo assim. Então, temos aqui todos os resultados em base de dados, o que foi removido nas duplicações, quanto que foi efetivamente rastreados, quanto que foi leitura de texto completo, quanto que foram incluídos e quanto entrou nas meta-análises. Está cá embaixo. Então, assim, começou com 81 artigos, esse terminou com 4. O que é algo relativamente muito comum em revisões sistemáticas. Na verdade, esse número costuma ser muito maior, muito mais grande, dependendo de sua pergunta. Eu já participei de revisões que tinha 4.000 referências e tu tens que ter um montão de alunos de pregada para ser lá no processo de filtro. Mas é comum em revisões sistemáticas. Bem, acá então o processo de síntese, depois que hace a evaluação crítica, há um gráfico que os revisores sistemáticos lhe encanta, que é, por exemplo, um gráfico de meta-análise, como esse, em que acá temos, por exemplo, 4 estudos que fizeram o ensaio clínico de dolutegravir. Acá temos o número de eventos, por exemplo, lá, resposta sustentável a respeito do uso do medicamento, o número de pessoas incluídas e no grupo controle. E há, por exemplo, há técnicas estatísticas para ser a suma estatística desses resultados. Então, essa é uma das vantagens de fazer revisões sistemáticas. Eu parto de 4 estudos, e sumo o tamanho da amostra e faço uma só sumarização. Então, por isso que é muito interessante fazer a revisão. Há outras técnicas acá, mas não vamos entrar neste mérito. Então, bem, passou-se então da parte das implicações clínicas, vamos agora para as implicações econômicas. Então, a primeira observação é que há um crescimento, né, de los custos em saúde. E nós outros temos que priorizar aqueles que oferecem o melhor trabalho em relação ao seu custo em um contexto local. Então, acá temos, por exemplo, alguns países, de acordo com dados da OCDE, que mostram o crescimento, né, de gasto em saúde, de acordo, por exemplo, por país. Acá temos em Rojo tem o Reino Unido, a Alemanha, Canadá, Estados Unidos, mostrando como o gasto é crescente. E como nós outros, então, podemos ter os melhores benefícios com poucos pressupostos em saúde. Então, uma das soluções é fazer avaliações econômicas. E há algumas etapas que são importantes. A primeira é definir a pergunta, o problema ou a pergunta a responder. Selecionar as alternativas a comparar. Identificar a perspectiva de análise. Especificar o horizonte temporal, o tempo que você vai ter no modelo econômico. Medir e valorar os custos, os efeitos sobre a saúde, que são mais relevantes. Fazer uma apresentação de resultados e fazer a análise de sensibilidade acerca da incertidumbre que você tem acerca dos resultados.
Então, por exemplo, na mesma búsqueda, nós outros identificamos um estudo de custo-efetividade de dolutegravir em HUV em pessoas que foram tratadas no Canadá. Então, vamos detalhar esse estudo para ver como se hace o processo. Porque aqui, por exemplo, esse processo, normalmente, evaluações econômicas, demora 2 anos para ser feito. Então, demora um pouquinho mais do que uma revisão sistemática. Então, por exemplo, a primeira coisa, nós outros temos que especificar que técnica de análise está se fazendo, que se pretende ser. Há 4 que são mais comuns, são mais usuais. Temos minimização de custos, custo-efetividade, custo-utilidade e custo-benefício. E quais são as diferenças? É a respeito de seus efeitos. Então, se há um custo-minimização, se pensa que todas as alternativas têm a mesma efetividade. Se há um custo-efetividade, se pensa os resultados em unidade de saúde, mortalidade, hospitalização. Bem, se pensas como qualidade de vida, nós outros temos que cambiar isso para uma medida que seja útil para diferentes contextos. E se é custo-benefício, transformar tudo em dinheiro, em unidades monetárias, que é mais complicado de se encontrar. Graças. Bem, acá temos as aplicações, mas as diapositivas vou mostrar. Mas acá, mirem, acá temos o desenvolvimento do modelo de avaliação econômica acá do dolutegravir. Então, mira, todos os pacientes que empiezam o tratamento e todos os resultados possíveis que se podem fazer de acordo com seus custos e consequências. Custos e consequências. Então, é assim que se faz, por exemplo, um modelo de avaliação econômica, no caso desse de antirretroviral. E quais são os próximos passos? Bem, um montão de conta e um montão de evidência. Hacemos um Frankenstein de diversas informações disponíveis. Então, por exemplo, aqui temos todos os dados que temos a respeito dos efeitos da intervenção, por exemplo, aqui com os ensaios clínicos, e também tomamos dados locais a respeito da quantidade de pessoas que têm a enfermidade e tomamos outros resultados também. Também tomamos todos os dados de custo. Quanto custa cada um desses procedimentos a nível do sistema de saúde? É por isso que chama trabalho, dá muito trabalho a ser uma avaliação econômica. Depois hacemos também toda a especificação acerca de quanto custam os exames laboratoriais. Então, tens que contabilizar tudo isso. Quanto custa, por exemplo, uma diarreia, náusea, vômito, eritema cutâneo? E assim, hace toda a sua valoração. E mirem, nem sempre há evidências disponíveis. Por vezes, temos que recorrer à opinião de expertos para ter uma estimativa de custos. O que isso quer dizer? Por exemplo, uma pessoa que está com níveis elevados de CD4, provavelmente com alta carga viral, tem uma utilidade, 880. Já uma pessoa que está com números de CD4, que indica menor quantidade de vírus circulante, tem uma menor qualidade de vida, e assim vai sendo com cada uma das consequências em saúde. Então, muita conta, muitas coisas para ser, e também se pode fazer avaliações acerca de quanto cada um desses efeitos adversos se diminui da qualidade de vida. Pensando que seria a qualidade de vida normal do indivíduo. Então, depois de fazer tudo isso, nós outros chegamos a um plano de custo-efetividade. Acá nós, na verdade, temos vários planos de custo-efetividade, em que, por exemplo, aqui na primeira nós temos o efeito do medicamento estudado e seu comparador que está acá. Então, por exemplo, novo medicamento versus efavirenz. Novo medicamento versus deve ser ribavinavir. Dorunavir, e assim vai sendo todas as comparações. E mira,
tienes que hacer entonces las diferencias, quanto a mais está se pagando ou quanto a mais está se economizando usando a intervenção e o quanto a mais está se apropriando de qualidade de vida. Bem, depois de fazer tudo isso, nós outros hacemos entonces, usamos um plano de custo-efetividade e colocamos, tendo acá como comparador, onde se queda no ponto? É no ponto em que há mais economia e poucos custos, ou melhor, melhores resultados, né? Resultados e menores custos, que seria o melhor cenário, ou estamos num cenário em que se aumentam os custos e também se aumentam os benefícios, que é este cenário acá, deste quadrante. Normalmente, quando hacemos evaluações de tecnologias, esse é o quadrante mais comum e é onde se queda mais complicado a ser a escolha das opções. Esses outros são um pouco mais difíceis de ser encontrados. E depois, né, temos que evaluar a incertidumbre dos resultados. Acá temos um gráfico chamado gráfico de tornado, que hace, por exemplo, para cada um dos elementos usados em modelo, se vê se a variação de seus resultados se cambia radicalmente o que foi encontrado. Então, temos acá um gráfico que foi feito para cada um dos parâmetros acá selecionados neste modelo. Muito bem. Então, quais são as recomendações? Resumir a ópera. A primeira, né, recuperar a revisão sistemática sobre o tópico. Se não há, AC, tem que AC. E evaluar criticamente as revisões disponíveis. Há muitas ferramentas para ser a avaliação de revisões sistemáticas. Todavia, o mais usado e normalmente o mais recomendado é conhecer a ferramenta chamada Amstar. Você bota assim, Amstar, revisões sistemáticas em Google, que aparece lá versão em castelhano, está muito tranquilo. Aí outro dado que nós outros dissemos um pouco pela manhã. É muito complicado, na maior parte das vezes, importar os resultados dos estudos econômicos provenientes de outros contextos. Todavia, você pode adaptar ou atualizar os modelos confiáveis com dados locais. E para o tomador de decisão, é muito importante saber o impacto em o pressuposto. Então, por vezes, se hace como continuação do modelo econômico. Isso é relativamente comum. Então, por isso que temos que ter uma ideia quanto da nossa população, do nosso sistema de saúde está sendo coberto pode ser coberto por essa tecnologia. E lembrando, não é uma panaceia. E há muitos outros elementos que podem nortear a toma de decisões. Muito bem, muitas graças.